Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso comentário sobre esse empate. De novo, um empate agridoce, eu acho. Não sei o que vocês vão pensar, porque empatar com o Atlético Mineiro, sendo o Atlético Mineiro desse time que é hoje, no Mineirão, né, em Minas Gerais, é bastante complicado. Mas o Santos conseguiu esse empate e fica aquela sensação que dava para ter vencido. Então a gente vai falar um pouco aí desse 1-1, com controvérsia de novo, né, com questão do VAR, mas um resultado em que, de novo, né, dá aquela esperança pro torcedor santista, que eu espero que não seja uma esperança enganosa. Então vamos falar um pouco sobre as decisões do Bustos, vamos falar um pouco sobre as decisões do árbitro e vamos falar um pouco sobre este resultado que foi 1-1, Santos e Atlético Mineiro e Santos, e também sobre o desempenho do Santos em campo, que não foi ruim. Já dou spoiler aqui, não achei que o Santos jogou mal, achei que inclusive poderia ter saído com a vitória, mas antes, peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, e se você já é inscrito, muito, muito obrigado por estar inscrito aí, por ajudar o nosso canal, e no mais, compartilhe, comente, deixa um like, diga e interaja com a gente, que é o melhor de ter um canal, é a interação com vocês. Então vamos falar aí desse Santos, que eu vou até abrir aqui, que entrou com uma escalação um pouco diferente do que nós prevíamos, principalmente pela questão do Juan Seco. Não era esperado que o Juan Seco fosse entrar, o Angulo titular sim, era uma coisa que eu já previa, mas o Juan Seco não, eu não achei que ele fosse entrar, eu realmente esperava, assim, com tristeza no coração, mas eu esperava que fosse ser Angulo e Ricardo Goulart. Não foi o Juan Seco, e que acabou não sendo uma decisão ruim. Na verdade, assim, Angulo e Ricardo Goulart seria uma decisão ruim, mas o Juan Seco não foi uma boa decisão. Então o Santos foi a campo com João Paulo no gol, Madison na lateral direita, Maicon, Bauerman e Lucas Pires. Então o Madison, mesmo com aquele jogo ruim contra o Internacional e mesmo sob críticas, foi titular. Falaremos dele um pouco daqui a pouco. Rodrigo Fernandes, Sandri Zanocelo compondo o meio de campo, então a volta dos três volantes, e Lucas Braga, Juan Seco e Brian Angulo. Não foi um time ruim, de verdade, não foi. Eu achei que foi um time que como eu disse no pré-jogo, e eu não vou ser incoerente aqui, eu acho que o Juan Seco titular é melhor do que o Ricardo Goulart, por exemplo, a menos que o Goulart seja o centroavante titular, coisa que não foi. E o que eu prefiro é que não seja Angulo e Goulart juntos como titulares. O que aconteceu logo no começo do jogo foi 5 minutos, o Santos já deixou o Keno livre, e aí o Keno cruzou para o Sávio, e aí uma falha do Lucas Pires. E eu vou fazer aqui uma observação que me dói, porque eu gosto muito do jogador. O Lucas Pires falhou nesse lance, ele devia ter acompanhado o Sávio. Ele não é um primor defensivo, não é nada que a gente destaque dele, mas ele deixou o Sávio correr. Inclusive o Sávio foi um cara que infernizou a vida do Lucas Pires, diga-se de passagem. Mas enfim, cruzamento do Keno, 5 minutos de jogo, o Santos já estava perdendo por 1-0, e pelo menos do que eu acompanhei do WhatsApp, boa parte da torcida já estava bastante pessimista com relação ao resultado. E aos 13 minutos, o Madison sentiu o posterior da coxa esquerda e saiu para entrar o Auro, que acabou não sendo assim um elemento definidor do resultado. Assim, a saída do Mauro do Madison acabou não sendo um grande prejuízo para o Santos. Se eu fosse falar sobre o Auro, eu falaria um pouquinho depois, mas nesse momento, né, da questão da substituição, eu acho que o Auro não afetou o desempenho do time negativamente. Foi uma coisa muito parecida com o que foi contra o Atlético Paranaense aqui em Curitiba, aqui no Paraná. O Auro não comprometeu e não chegou a ajudar, assim, não ser soberbo no ataque. Vamos acompanhar a situação do Madison, mas é possível que o Auro acabe ganhando a titularidade, até por uma questão fisiológica do Madison. Enfim,
O Santos tomou o gol logo no começo, perdeu o Maddison logo no começo, e aí eu vou falar aqui, um negócio que é relativamente controverso, mas o Santos jogou bem. Eu acho que depois que tomou o gol, o Santos conseguiu, talvez não se impor na partida, se impor é uma palavra muito forte, mas chegar no ataque com bastante frequência. Logo depois do gol, meteu uma bola na trave num cruzamento. O cruzamento eu costumo criticar bastante, mas foi um lance de escanteio em que o Bauerman meteu uma bola no travessão, mas levou perigo, continuou levando perigo pro time do Atlético Mineiro. Teve boas enfiadas de bola, teve uma que o Lucas Pires estava livre, eu acho que podia inclusive ter dominado a bola, mas ele bateu de primeira em cima do Everson. E teve um outro lance em que o Juan conseguiu ajeitar a bola pro Angulo, e o Angulo, de novo, eu não sei se é uma questão psicológica, não sei se é questão de adaptação, mas o Angulo novamente teve uma bola assim ajeitada com açúcar, mel e amor para ele fazer o gol e acabar com as críticas, e ele bateu tirando do goleiro adversário, do Everson, mas acabou sendo escanteio, mas eu acho que ele ia para fora do mesmo jeito. Enfim, foi o primeiro tempo em que o Santos sofreu um gol logo no começo, e esse começo o Atlético Mineiro foi melhor, de verdade. Ele atacou bem, neutralizou bem, marcou avançado, até um pouco antes do gol e um pouco depois do gol o Atlético Mineiro foi melhor, mas não foi assim um domínio amplo do Atlético Mineiro. Até teve uma estatística que eles deram no metade do primeiro tempo, em que o Atlético tinha, sei lá, 6 faltas cometidas pelo Santos e 0 pelo Atlético. Eu acho que é muito mais pela questão do árbitro, o Marcelo de Lima Henrique, né, que é um cara um pouco controverso também para a torcida santista. Ele acabou não dando algumas faltas que eu acho que ele deveria ter dado para o Atlético, mas de qualquer forma, esse foi o primeiro tempo assim, em que o Santos não foi ruim, teve chances, poderia ter empatado no primeiro tempo, mas não conseguiu, e acabou tomando um gol no começo, uma bola cruzada, essa coisa tradicional que acontece com o Santos Futebol Clube. No intervalo não teve substituição, uma coisa que a gente tem muita consciência, né? O Bustos não substitui no intervalo, né? No meio da partida. E aí, aos 15 minutos do segundo tempo, logo no começo, o Lucas Pires fez uma falta em que amanhã vai subir um vídeo falando sobre a questão do VAR. Esse lance entraria, sob um certo aspecto, na questão do VAR. Por quê? Porque o juiz não deu o vermelho de cara, o VAR chamou, e aí a hora que o VAR chamou, eu acho que ele não deveria ter chamado, eu acho que o VAR deveria ter olhado e falado, ok, vale a decisão de campo. Possivelmente o Atlético Mineiro teria chamado, e se você assistir o vídeo amanhã você vai entender por que é que eu estou falando isso. O Atlético Mineiro teria chamado, e aí quando você olha pelo VAR o lance depois, ele ganha uma dimensão em que parece muito mais violento, mais agressivo, mais decisivo até. Então, a falta do Lucas Pires em cima do Sávio acabou se tornando um vermelho. Quando o Santos tomou esse vermelho, eu lembrei daquele jogo contra o Cruzeiro, no ano que o Cruzeiro caiu, inclusive, que o Gustavo Henrique no primeiro lance deu um carrinho lá e foi expulso. E eu pensei, bom, se esse Santos desmontar psicologicamente como foi com aquele Santos lá, acabou assim, né? Porque o Atlético Mineiro realmente tem muita habilidade, assim, tem muita capacidade. E quando aconteceu esse vermelho, o Atlético Mineiro já tinha tido uma chance muito boa com o Hulk na cara do gol. E o Santos tinha tido uma chance muito boa com o Juan Seco metendo uma bola na trave, em que o Zanocelo impedido, e ele realmente estava. Talvez se ele tivesse deixado pro Angulo, mas até aí, eu sendo o Zanocelo não deixaria. Ele completou pro gol, estava impedido, tocou, porque o Santos está com um azar absurdo, tocou nas costas do Everson e não foi pro gol, acabou sendo pro Zanocelo que estava impedido. Mas isso tudo tinha acontecido antes do Lucas Pires ser expulso. E aí eu vou fazer aquele clássico momento de a gente elogia com ressalvas o Bustos, porque quando ele colocou o Angulo, eu pensei, pô, não precisa, o Angulo ele tá muito mal. Ele não jogou bem contra o Internacional, ele perdeu vários gols, ele não tem jogado bem no geral, e o Goulart tem sido melhor. Então, assim, não coloque o Goulart no meio de campo, ótimo, mas não coloque o Angulo de centroavante, coloque o Juan de centroavante e o Barbosa de
de ponta, ou coloque o Goulart de centroavante e o Juan fazendo a dona Batistão, enfim. Ele não fez isso, né? O time titular não foi esse. Mas, aos 17 minutos, logo depois do vermelho, ele tirou o Zanocelo e o Angulo. Então ele tirou um volante e o centroavante para colocar o Ângelo e o Felipe Jonathan. Então o Felipe Jonathan ia fazer a lateral esquerda e o Ângelo ia pro ataque. Ele realmente tirou um volante para pôr um atacante no lateral. Acho excelente, acho que foi válido nesse sentido. E o Ângelo entrou bem. E mais que isso, o Felipe Jonathan salvou um gol, porque um pouco depois teve um lance em que o ataque do Atlético Mineiro chegou, a bola, eles chutaram, desviou no Bauerman e o Felipe Jonathan tirou meio que em cima da linha, assim, embaixo da trave ele conseguiu tirar por cima, então fica aqui o meu crédito pro Felipe Jonathan, tão criticado. Assim, a gente até não critica tanto, assim, né? Mas de um modo geral, a torcida santista critica muito. E aí, 10 minutos depois, então aos 27 do segundo tempo, ele tira o Lucas Braga e o Rodrigo Fernandes. Então ele tira o outro ponta, né? O Lucas Braga estava de ponta nesse jogo. E o Rodrigo Fernandes, que era o volante marcador, o volante pitbull, para colocar o Camacho, que é um volante ofensivo, né? Um volante que se destaca pelo passe ofensivo. E o Bruno Oliveira, que é um meio-campista ofensivo. Ele é um meio-campo de ataque. E aí eu vou fazer o elogio pro Bustos, que é perdido por 1, perdido por 10. O Bustos falou, vou tirar um pouquinho da defesa e meter ataque nesse time. Vou colocar o Bruno Oliveira, que vem atacando bem. Vou colocar o Camacho, que funciona basicamente para atacar. E aí teve uns amarelos. O Sávio, que estava infernizando a defesa do Santos, saiu. E aos 38 do segundo tempo, o Santos teve um lance que foi uma bola alçada na área, em que o Maicon ficou caído na área porque teria tomado uma abraçada. Ele, inclusive, tinha tomado os mais velhos vão entender que isso é um pedala, mas enfim, ele tinha tomado um tapinha na cabeça do... Eu acho que até foi do Hulk, em cima do Maicon, parece que eles jogaram juntos no Porto. E aí o Maicon, muito digno, falou que enfim, não caiu, assim, simulando falta. Se ele cai, é capaz de darem o vermelho, mas ele não caiu. E na sequência do lance, ele ficou cobrando uma abraçada do Hulk, que teve, mas foi considerado lance de jogo. Mas, neste mesmo lance, o jogador do Atlético abraçou o Bauerman. E aí foi colocado dentro da área, o VAR chamou, e aí esse rolê todo, assim. De novo, se vocês virem meu vídeo amanhã, a gente vai falar sobre isso, mas é um lance que o Santos teria reclamado com certeza, então possivelmente esse pênalti seria dado. O que aconteceu foi que o VAR chamou o árbitro, que é o Marcelo de Lima Henrique, e aí eu vou fazer a minha observação com relação a este árbitro, que é um árbitro que o Santos raramente vence, porque da maneira como eu vejo ele, ele é um cara que aceita muito pouco as decisões que não são dele. Ele é o árbitro que apitou Atlético Paranaense e Santos do primeiro jogo da Copa do Brasil, em que teve um lance pra mim, muito escandaloso, que a bola bate debaixo do braço do cara do Atlético Paranaense e nem o VAR chama, ou o VAR chama e ele fala que não foi nada. E aí eu acho que ele é um cara muito convicto, eu não vou usar nenhum tipo de palavra ofensiva aqui, ele é um cara muito convicto das decisões. Quando ele deu o vermelho pro Lucas Pires, eu pensei, pronto, esse cara quer ferrar o jogo do Santos, porque nem a comentarista do Premier falou que era um lance para vermelho, e ele já tinha dado o lance amarelo e atendeu o pedido do VAR. Nesse caso do pênalti, ele fez a mesma coisa, atendeu o pedido do VAR, e acabou que ele deu o pênalti. O Juan Seco foi bater, muito convicto, muito garantido, o menino da Vila. Bateu muito, muito bem, então gol no Everson aí. E aí, quando entrou o Sacha, enfim, o Santos empatou, logo de seguida entrou o Sacha. E nisso ficou um jogo bastante aberto, mas o Santos teve chance. Teve um lance do Ângelo, de novo, que entrou bem, em que ele poderia ter seguido, ele tentou passar, mas se ele tenta o drible e vai pra cima, ele acho que ele conseguiria. No lance seguinte, ele poderia tentar também, e ele acabou chutando de longe. E no último lance, o Santos ainda meteu outra bola na trave com o Bruno Oliveira numa defesaça do Everson. Então, se o time do Atlético Mineiro colocar o Everson como o melhor do time, acho válido.
O Alisson fez algumas defesaças e o Santos meteu algumas bolas na trave, então poderia ter vencido, mesmo jogando com um a menos. Saldo final do jogo, antes de falar de jogador a jogador, o Santos jogou bem e o Bustos, ele errou quando ele colocou o ângulo de titular, na minha opinião. Preferia ter o Goulart, por exemplo, como titular. Talvez ele repense essa questão do Madison titular também, porque o Áureo acabou não comprometendo tanto. O Santos tem um problema do lateral direito, é muito claro isso. Mas eu gostei das substituições que ele acabou fazendo. Então ele, perdendo por 1-0 jogando fora de casa, ele não teve medo, ele colocou o time pra frente, ele fez o que podia, ele foi recompensado com um gol e a imagem do final do jogo deixou muito clara. A torcida do Santos que estava presente no estádio, e como eu falei no jogo contra o Atlético, o torcedor no estádio ele sente muito isso, ficou muito satisfeita com o desempenho do Santos. Então buscar esse resultado, esse empate, da maneira como foi, com um jogador a menos, sem ter medo de jogar contra um Atlético Mineiro que é muito mais falado, enfim, foi muito louvável da parte do Bustos. Então acaba se tornando um jogo em que é elogiável, mas por outro lado a gente cai naquela coisa que o Santos jogou bem, o Santos poderia ter vencido, acabou tendo um resultado pior, e é mais um jogo em que o Santos não vence. E com isso já são 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Por sorte, por enquanto, a tabela ainda está muito próxima. Mas é o que eu falei em alguns grupos. Ainda que o futebol do Santos não seja de time para brigar contra o rebaixamento, os resultados são. Então o Santos tem 4 pontos em 18 possíveis e a necessidade de vitória acaba aumentando muito mais a pressão em cima dos jogadores. Não acho que o Santos esteja apresentando futebol para disputar o rebaixamento. Acho de verdade que o Santos tem um futebol melhor do que aquele time do Diniz, mas o resultado não está vindo e isso acaba atrapalhando muito qualquer tipo de planejamento psicológico, enfim, isso afeta muita coisa. Então é mais um jogo em que o Santos sai com 1 ponto, mas se tivesse ficado com 2, mas acaba meio que sentindo a falta desses 2 pontos que ficaram em Minas Gerais. Fazer jogador a jogador aqui, o João Paulo não acho que falhou, não acho que jogou mal, acho que ele foi nota 6,5, não teve grandes defesas, assim, teve bolas desviadas que foram perigosas, algumas saídas de gol. O João Paulo foi ok, assim, não teve nenhum milagre para ele fazer. Bom, tirando a defesa na cara do lance do Atlético Mineiro no começo do segundo tempo, mas enfim, João Paulo seguro, acabou tomando aquele gol, mas eu acho que aquele gol foi muito mais falha do Lucas Pires, então eu já vou aproveitar e comentar dele, porque o Lucas Pires, pra mim, acabou sendo o pior do jogo, no sentido de que ele cometeu falhas mais decisivas. O Sávio, quando marca o gol nas costas dele, e ele acaba fazendo uma falta que dá margem para ser expulso. Eu acho, quando eu vi a falta, eu pensei, vai ser expulso. O argumento da comentarista do Premier faz sentido, que o Michael chegaria, mas se o Michael chegaria, ele não deveria ter feito essa falta. Ele podia ter acompanhado o jogador. Então fica aqui a minha crítica para o Lucas Pires, que também no ataque não ajudou bastante. O Madison, que foi titular, jogou muito pouco, eu não vou nem dar nota para ele, não cabe aqui. Mas a dupla de zaga eu achei que foi muito bem. Eu achei que o Michael e o Barman conseguiram tirar algumas bolas muito boas. Eles não sofreram tanto com o ataque do Atlético, que é um ataque muito potente, com Keno, com esse Sávio, grande jogador, com o Hulk. E eles conseguiram tirar as bolas de maneira efetiva, assim, eficaz. Então, teve um lance, inclusive, que a bola foi cruzada e não sei se foi o Michael ou o Bauerman, eu até acho que foi o Bauerman, deu um tipo de carrinho, assim, que acabou funcionando como uma puxeta. Ele conseguiu bater na bola e jogar para trás, fora da área. Fiquei impressionado, até mexi aqui na câmera. Excelente jogo. Eu achei que eles jogaram bem. Eu não coloco o gol na culpa deles, porque de fato eu acho que o marcador era para ser o Lucas Pires. E no mais eles não tomaram mais gols, porque se o Santos tomar outro gol, aí acabou, assim. Aí não tinha mais pra onde correr. Acho que o Michael e o Bauerman tiveram muita influência nesse sentido. E o Bauerman meteu uma bola na trave ainda. Tá difícil do Bauerman conseguir marcar esse gol. Quando ele marca e é legal, como foi contra o Internacional, tava impedido.
O Sandri, ele não foi tão bem, mas ele meteu uma bola que foi a bola do que o Juan ajeita pro Brian Angulo, mas foi uma bola sensacional, inclusive o Juan devia ter metido essa bola de primeira pro gol. Eu acho que o Sandri ele tem essa visão de jogo, é, falta um pouquinho de intensidade, talvez ele perdeu uma bola muito perigosa no primeiro tempo ainda, perto do ataque do Atlético Mineiro, mas eu acho que o Sandri está voltando e ele está mostrando cada vez mais a qualidade que ele tem com esse passe, esse lançamento. Então eu não vou aqui criticar muito firmemente o Sandri, eu acho que ele falhou, mas é um jogador que ainda está em processo de voltar ao ritmo de jogo. Rodrigo Fernandes. O Rodrigo Fernandes ele tem uma coisa, assim, teve um lance em que o. Eu acho que foi um jogador crescer assim, em cima do Ângelo. Uma coisa parecida com o que aconteceu no clássico contra o Palmeiras, que o jogador do Palmeiras foi crescer em cima do Balieiro, no Paulista ainda, e ninguém foi lá meter a banca. Assim. O Rodrigo Fernandes fez isso e eu respeito muito o jogador que defende o próprio time. Eu acho que o Rodrigo Fernandes é esse cara, assim, ele defende o próprio time. E aí, falando tecnicamente, ele só uma bola que ele conseguiu pegar na frente. Eu acho que até o Atlético Mineiro abriu espaço para ele ter essa bola, tipo a bola que ele pegou contra o Coritiba, que ele conseguiu meter no gol. Só uma vez que ele foi conduzindo, chutou muito fora e daí ele não chegou mais. Eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais espaço na frente. E atrás eu acho que ele não comprometeu. Zanocelo fez um jogo. Ele fez mais um jogo apagado. Ele fez o gol que não valeu. Eu acho que ele deveria ter tido a noção de que ele não estava em posição legal. Acho que ele. Enfim, não foi o melhor jogo do Zanocelo, mais um jogo apagado. Mas eu acho que o time se constrói melhor com três volantes. Eu vou defender aqui os três volantes. Eu só acho que o começo do jogo do Santos foi muito acuado, assim, foi muito assustado. Não precisava, era só acalmar e marcar cada um. O Lucas Braga eu não achei que foi mal. Eu acho que ele se empolgou com o jogo contra o Internacional, então ele pegava a bola, partia para cima, tentava, só que ele errou bastante. Ele acabou não conseguindo dominar as bolas que vinham para ele, acabou não conseguindo criar jogadas. O Juan foi bem, marcou um gol, meteu a bola na trave, ajeitou a bola pro Angulo, que era para ter sido gol. Eu acho que o Juan poderia aí merecer o melhor jogador da partida. Eu acho que o grafite do comentarista da Premier deu o melhor da partida pro Juan no time do Santos, acho válido, o Juan jogou muito bem. E ele mostra que ele pode jogar fora da posição de centroavante. Ele já tinha mostrado isso, mas enfim, o Bustos mostra coerência quando coloca ele na posição de ponta, né, na posição do Léo Batistão. O Angulo terrível, pra mim, ele de novo perdeu um gol que ele não podia ter perdido, que o Juan ajeitou a bola pra ele. Eu até achei que ele se movimentou um pouco mais, mas eu acho que ele se movimentou um pouco mais muito porque não tinha um outro centroavante junto, e isso depõe contra ele, porque afinal de contas, se ele não pode jogar com algum tipo de jogador específico, acaba prejudicando o time. Então eu acho que o Angulo não pode ser titular desse time. Ele pode entrar no decorrer da partida, mas coloca o Juan de centroavante, coloca o Goulart de centroavante, coloca qualquer um de centroavante. Não coloque o Angulo. O Auro, que foi o primeiro a entrar, entrou logo aos 13 do primeiro tempo. Eu achei que ele fez o mesmo que ele fez contra o Atlético Paranaense. Ele não comprometeu, não apareceu tanto no ataque, errou um ou outro passe, mas compôs melhor o time, talvez. Vamos ver se o Maddison vai ter condições de continuar na partida, nos próximos jogos, mas eu acho que o Auro... O Santos tem um problema de lateral direito, e acho que o Auro não é o problema. Eu acho que o Auro ele é um jogador limitado, mas que pode ganhar ritmo e talvez apresentar mais que o Maddison. O Felipe Jonathan não entrou mal, ele entrou bem e principalmente ele salvou uma bola em cima da linha, que é uma coisa que eu não esperaria que ele fizesse. Não foi um jogador espetacular no ataque, que é a melhor coisa dele, mas também não comprometeu e ajudou no resultado, ajudou o Santos a conseguir esse ponto. O Ângelo entrou bem, individualmente fez jogadas, eu acho que falta ainda um pouco de ritmo de jogo e um pouco de confiança, mas eu queria que ele pegasse a bola e falasse tipo, um abraço você, porque ele já entrou com um jogador a menos, então ele tinha que ignorar todo mundo e falar, eu vou pra cima. Ele tentou um chute que foi pra fora, e o drible foi desarmado, mas ele é um elemento diferencial desse time.
O Camacho apareceu muito pouco. Eu não sei se foi ele que deu um carrinho muito bom, eu fiquei em dúvida até. Foi depois da entrada dele, mas eu não sei se foi ele. Mas de qualquer forma, o Camacho ele não tem comprometido. Só que ele também não tem feito aqueles passes que ele fazia no começo da trajetória dele no Santos. E o Bruno Oliveira de novo entrou bem. Ele talvez não tenha acertado tantos passes, que, enfim, contra o Internacional ele deu o passe do gol. Mas ele chutou uma bola que foi um pecado não ter entrado. O, o Everson conseguiu defender, foi na trave. Então, enfim, o Santos novamente tem uma atuação melhor que o resultado. E eu vou defender isso aqui, eu acho que sim. A atuação do Santos não foi ruim. Teve um gol logo no começo, mas o Santos conseguiu se estruturar. E uma coisa que eu pensei durante a partida, e eu vou defender até provem o contrário. Eu acho que esse Santos ele é um pouco melhor psicologicamente do que era o time do Santos do ano passado, do Diniz, e, por exemplo, o Grêmio que caiu assim, no ano passado. Então eu ainda não acho que o Santos vai cair. Porque eu acho que o rendimento do time, tecnicamente, não é para um time rebaixado. E outra porque o psicológico do time, ele pelo menos consegue se reestruturar. Eu duvido que qualquer um, tanto o Santos do Diniz quanto o Santos do Carille, conseguisse, perdendo do Atlético de 1-0 com 1 a menos, não só empatar, mas ter chances de virar o jogo. Eu não acho que isso acontecesse. Como eu acho que esse time ele tem potencial para mostrar mais do que está mostrando. Então eu acho que tanto o desempenho técnico quanto o psicológico, que para mim é importante, porque é uma coisa que eu defendo, né? Defendia no Esporte em Destaque que eu participei. Aquele Grêmio do... Desculpe. Aquele Grêmio do ano passado, ele conseguia sair na frente e tomar uma virada, ou saía perdendo e não conseguia reagir. Esse Santos reage. Ele reagiu contra o Atlético Paranaense, ele reagiu contra o Atlético Mineiro. Talvez esteja dando azar e tenha algumas questões de arbitragem, mas eu acho que é um time que não está jogando para ser rebaixado. E isso, no ambiente do futebol, quer dizer muita coisa. Assim. Quer dizer que os jogadores compraram a ideia do Bustos, e isso é importante. Quer dizer que os jogadores não querem derrubar o treinador, e isso é importante. Então eu acho que assim, se o Bustos não colocar o gol de titular já é alguma coisa, eu acho que o time vai melhorar. E precisa começar a vir resultado. Não tem como fugir disso, mas eu acho que o Santos tem desempenho para ter resultados melhores. Terça-feira o Santos entra em campo contra o Juventude. Vai estar frio, tem uma frente de ar fria aí que está subindo o sul. Não sei se já vai ter passado por Caxias do Sul, mas vai ser um jogo complicadíssimo. Esse Juventude é um time muito chato. Ele perdeu do Corinthians hoje, mas em casa é um time complicadíssimo. Vendeu caro o empate para o São Paulo na Copa do Brasil, ganhou do Fluminense, mas enfim, estava chovendo e o gramado é terrível. Mas é um time que é complicado, é um time que o Santos não venceu no ano passado, perdeu na Vila, então terça-feira vai ter um jogo muito importante em que o Santos, se conseguir a vitória, a depender do resto da tabela, vai conseguir meio que erguer a cabeça e se recuperar. Então se torna um jogo muito importante e eu espero que o Santos consiga aí se reerguer, reagir e conseguir um bom resultado contra o Juventude. Certo, pessoal? Me alonguei aqui, mas é porque eu me empolguei com o jogo, enfim, jogo no fim de semana e tal. E o Santos mostrou futebol contra o Atlético Mineiro, eu acabei me empolgando, desculpe. O vídeo um pouco longo demais, mas fica aqui o meu elogio ao Bustos e a minha crítica ao Bustos e minha crítica ao time e meu elogio ao time. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Por favor, continue acompanhando o canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, muito, muito, muito obrigado. E no mais, compartilha, deixa o like e comente aí o que você achou do time. Eu sei que tem os nossos espectadores cativos aí que vão comentar, o Daniel Melo, o Rogério Sanassi. Então, por favor, comentem. Renato Chaves também, que vem comentando. Comentem, interagem com a gente responde, conversa e no mais... já tem vídeo amanhã, assista, a gente vai discutir o VAR. Segunda-feira tem pré-jogo e terça-feira a gente volta a campo. Em Caxias do Sul, no frio, se tiver chovendo vai ser pior ainda, para enfrentar o Juventude. Então, pra cima deles. Abraço.